Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícia, espaço em que trazemos para si, caro telespectador, informações que marcam o destaque da atualidade nacional. Permita-nos entrar em sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar as informações que marcam o destaque da atualidade nacional. Para já, caro telespectador, vamos acompanhar as principais notas informativas que marcaram o destaque da semana. Intensificaram-se em alguns bairros na cidade e província de Maputo as manifestações na quarta fase da quarta etapa. Manifestações estas convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Durante o quarto dia da fase 4x4 Fobaifo, após o candidato presidencial Venâncio Mondlane publicar em sua página sobre uma suposta tentativa de assassinato, os manifestantes continuaram com as suas reivindicações em alguns bairros da cidade e província de Maputo. Mudança! Não mudança! Eu tenho de 1985, não mudança! Puto! Olha bem, estamos a pedir mudança. Aqui no Fulene, nada. É o Venâncio está a trazer boas coisas e o Venâncio está a falar boas coisas. E se o Venâncio também não fazer nada, vamos mudar daqui a 5 anos. Vamos mudar a 5 anos. Por favor, nos ajuda. Eu venho dizer que nós já estamos cansados de polícia. A polícia tem que mudar de comportamento. Eles não podem pegar nossos irmãos, parecem vampiros. Eles, quando pegam eles, me metem ali no palco, escondido, até puxa assim. Parece que nós não estudamos. Aqui é aquilo que nós não queremos para o povo moçambicano não apanhar esse comportamento. Jovem, nessa idade, nunca havia visto um BTR além de um filme. Saíram jovens com cartazes, já tem BTRs na estrada. Ninguém viu um BTR ao vivo até agora, aqui. Estamos a ver agora. Presidente Nussi diz que não anda a haver salários por causa da manifestação. Ele vai receber. Como é que num país pobre, um presidente como Nussi tem salário de 6.577.805.000? Nós não temos nada. Como? Um polícia recebe 15, um professor 15, um gari, a pessoa que varre estrada, recebe 7.000. Eu também sou polícia, recebo. Um diretor de um clube do ferroviário recebe 250, 500. Num país em que os jovens não estão para que pagamos os impostos? Do que serve o meu imposto? Tem uma senhora que vende badias todos os dias. Talvez o lucro são 20 meticais, é um baldinho. Mas o município todos os dias chega a extorquir, quer 15 meticais. Dos 20 meticais que a pessoa faz. Para onde vão os impostos? Para onde vão os impostos? Eu pago imposto para andar numa estrada esburacada. Tem pessoas que têm carros aqui, sabem do que eu estou a falar. Agora, a empresa do Gongo fabrica cimento aqui, vende a 215, convertendo o rand metical, são 215. Aqui são 550 meticais um saco de gongo. Na África do Sul são 215. Como? Em alguns bairros, como Maotas e CMC, até mesmo chegaram a impedir com que uma ambulância pudesse transitar. Situação esta que contradiz totalmente as declarações do seu apoiado. Temos que dar espaço para aquele espaço. Estamos cansados, não queremos saber de nada. O que nós queremos, a paz. É a única coisa que queremos. Então, a luta é pelo isso aí mesmo. Queremos a melhoria no país. Está a ver? Abaixa a juventude de 50 anos. Está a ver, né? Jovens é a partir de 18 até 25 anos, 35 anos. Está a ver? Abaixa. A luta não é contra o partido, é para a revolução, a melhoria no país. Só é mais nada. As manifestações nem é sobre o Venâncio, é sobre todo o povo moçambicano. Nós estamos cansados, queremos um Moçambique melhor, um Moçambique justo para todos. Há falta de emprego, estamos todos aqui do bairro das Maotas, estamos aqui, estamos a cozinhar, estamos só. Então é só uma coisa básica para todos nós aqui. O país precisa de paz, o país precisa de harmonia, de emprego. É só isso. Essas portagens ilícitas não têm nada a ver com as nossas manifestações. Não é para nós a colocar barricadas, a cobrar dinheiro às pessoas, por favor. E todos que forem notados nesse tipo de atos de cobrar dinheiro às pessoas,
devem ser denunciados e devem ser desencorajados pela própria população. Não são nossas práticas, não é para isso que nós queremos fazer. E a pergunta que não se quer calar: até onde irão estas ações? O advogado e jurista Olegário Mata defende que as manifestações não podem violar os direitos dos outros. Caso o façam, podem passar a ser um tipo legal de crime. Após várias etapas das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, foi anunciada na quarta-feira passada a fase 4x4. Essa fase tem sido marcada em alguns locais pelo uso excessivo de forças, barricadas, popularmente conhecida como portagens urbanas, e a destruição de bens públicos e privados. Em entrevista exclusiva à nossa equipe, o advogado e jurista Olegário Mata ressaltou que o direito à manifestação não pode se sobrepor aos demais direitos de outras pessoas. Sobre o decurso desta fase chamada 4x4, por se referir à quarta etapa da quarta fase, e estarmos já no quarto dia, portanto restando os 3 até a quarta-feira que vem. Eu penso que a expectativa é que os moçambicanos continuem a exercer o seu direito à manifestação, mas devendo fazê-lo de forma ordeira, de forma pacífica e sem recorrer ao uso excessivo da força, sem vandalizar bens públicos e privados, porque o direito à manifestação pressupõe essencialmente a apresentação da indignação perante uma determinada realidade. Não representa uma reivindicação com recurso à força. Não trata-se de um confronto com o regime no governo, com as forças de defesa e segurança, mas sim a manifestação de indignação em relação a um determinado direito que eles achem estar a ser posto em causa. E, portanto, como vemos, apela-se à ordem que todos possam finalmente entender que ninguém se opõe a que manifestem, mas que o façam em conformidade com a lei. O apelo estende-se às forças de defesa e segurança, na componente da polícia, para que paute de fato pela colaboração com os manifestantes, para que tudo continue a acontecer num ambiente de calma. Mata vai além e afirma que pode haver uma falta de conhecimento ao exercer o direito à manifestação, o que pode levar à prática de atos que se enquadram como um tipo legal de crime. Bom, realmente nós estamos a assistir com alguma lamentação a um excesso no exercício do direito à manifestação. E entendo que tal possa ser feito não necessariamente por má fé da parte dos manifestantes, mas por alguma falta de conhecimento de como a manifestação deve ocorrer, observando estritamente aos ditames da lei. É que há um direito que está acima de tudo na nossa vida. É o direito à vida e quando nós vivemos, o direito imediatamente a seguir que nós temos que gozar, que não deve ser posto em causa por ninguém, é o direito à liberdade. E entendo que os manifestantes, na reivindicação daquilo que entendem ser o seu direito de livre escolha dos titulares do poder do governo, eles acham que é este o direito que está beliscado. Há uma interferência na sua livre escolha feita em sede das urnas. Então eles acham que a sua liberdade de escolha está a ser posta em causa. Nós
entendemos que seja isso, mas isso é provado por entidades instituídas para gerir o processo eleitoral. Como eu disse, eles entendem que está a ser coartado o seu direito de escolher livremente a quem quer que os governe. Mas deve-se entender também que esta liberdade assiste a todos os moçambicanos de também circular livremente. Assim como os bens que devem circular livremente dentro do país e do país para fora e de fora do país para Moçambique, para que se garanta o bem-estar social. Que no final do dia é isto que também os manifestantes reivindicam, porque entendem que ao exercer livremente o seu direito de escolha dos seus líderes, têm uma expectativa em relação a esses líderes que possam efetivamente lhes oferecer o bem-estar. A contradição surge quando, na reivindicação desta liberdade, põe-se em causa a liberdade dos demais. Então, eu entendo que surge aqui uma contradição, mas não voluntária, eventualmente resultante de uma falta de literacia jurídica para perceber até que ponto a minha liberdade não pode pôr em causa a liberdade do outro, porque a manifestação, por tudo quanto se percebe, visa pressionar o governo para, através das instituições democraticamente, não é? Instituídas para administrar o processo eleitoral, gerir como deve ser o processo eleitoral. Nessa reivindicação, que em princípio é dirigida às instituições da administração eleitoral para administrarem corretamente o processo eleitoral, depois vitimiza-se a população comum. Quando nós vedamos as vias públicas, estamos a privar até doentes de ir ao hospital. Assiste-se atualmente um cenário um pouco caricato, que alguém para ir ao hospital vai às 4, às 3 da madrugada, é atendido até às 5 horas. Entretanto, só volta a casa às 5 horas da tarde, 12 horas depois, eventualmente. De nada pode ter valido ir ao hospital, porque se tiver sido administrado medicamentos que pressupõem que a seguir vai repousar, vai alimentar-se, tudo isso não vai produzir o efeito desejado. Moral da história ou conclusão, nós estamos perante um problema de entendimento sobre como é que deve se realizar a manifestação. A manifestação é legal quando ela observa os ditames da lei. Esses ditames da lei que neste momento não estão a ser estritamente observados. Portanto, há toda uma necessidade de nós todos como sociedade trabalharmos na literacia, na educação cívica dirigida a toda a comunidade para perceber como é que deve exercer a manifestação. Ainda o jurista e advogado Oligário Mata diz que o presidente da República de Moçambique deve criar condições para desbloquear os processos contra Venâncio Mondlane, para que o diálogo possa acontecer e que também o recém-nomeado Procurador-Geral da República deve dinamizar a Procuradoria. Na sequência da abertura e do adiamento do diálogo entre o presidente da República de Moçambique e os candidatos presidenciais, o jurista e advogado Oligário Mata defende que o processo deve ocorrer de forma clara, sem barreiras, garantindo um ambiente propício para o entendimento entre as partes. Eu penso que a abertura da possibilidade da realização de um diálogo entre o candidato que está em parte incerta e o governo, através do Presidente da República e do candidato do Partido Frelimo e os outros,
é tudo quanto a sociedade espera como via a seguir para se pôr fim a este problema. É histórico, não é de hoje, é secular, que a guerra não se ganha pela guerra. Todo tipo de conflito resulta de alguma falta de entendimento pelas partes. E temos aquela máxima que diz: é a falar que a gente se entende. Portanto, há uma necessidade urgente das partes se sentarem para falar, por forma a desbloquear os impasses, as causas deste nosso conflito. Agora, entendo que para qualquer encontro, quanto mais seja para negociações, há uma necessidade de se definir claramente e com a devida antecedência a agenda do encontro. Mas a agenda não deve ser assim, tipo aberta ou geral, tem que ser específica. E quanto puder ser detalhada em termos de pontos, isso é melhor, porque pressupõe que as partes, ao se dirigirem ao encontro querendo, tenham de se preparar. Então ele tem que conhecer quais são os pontos que vão à mesa para eu preparar-me. Eventualmente eu preciso de fazer consultas a especialistas sobre aquelas matérias, então eu preciso de ter uma agenda muito clara para realmente preparar-me e ir em condições de ombrear de igual para igual com a contraparte. Então eu acho que há toda uma necessidade das partes negociarem e consensualizar a agenda, delimitar o objeto do diálogo para que ele possa ser frutuoso, porque se assim não for, pode acontecer, mas depois diferir para uma outra sessão e para uma outra, até chegarmos à enésima ronda, como em algum momento assistimos. Mata avança ainda que qualquer denúncia deve trazer evidências e não se pode trazer aspectos que agudizem as manifestações. É de que qualquer pessoa que alega um fato deverá prová-lo. Porque se assim não for, nós iremos provocar um pânico, às vezes desnecessários. E é imperativo, não é? Não é no sentido de que é facultativo, alguém o faz querendo ou não querendo. Se eu acuso alguém de que pretende pôr fim à minha vida, é porque ou eu vi ou eu senti a ameaça de alguma forma evidente. E a vida, como teria dito atrás em algum momento, é o bem jurídico mais precioso, é o bem mais protegido pela lei. Efetivamente, se alguém sentir que esse seu direito à vida está a ser posto em causa, obriga-se a procurar mecanismos para trazer à superfície evidências de que isso está a ser posto em causa. E a seguir, recorrer às instituições do Estado que zelam pela segurança e o bem-estar de todos os moçambicanos, que nós todos bem os conhecemos. Tudo começa ali na aldeia, no bairro onde vivemos, temos uma esquadra e depois sucessivamente aquela cadeia de administração da justiça que pode culminar com o processo de julgamento nos tribunais e responsabilização dos sujeitos infratores. É este, de fato, o caminho que deve ser seguido, porque de contrário nós estaremos diante de agitação. A agitação popular que já existe por via das manifestações pode se agudizar quando tiverem como fundamento esta questão de que há uma ameaça à vida de um determinado sujeito com quem simpatizam, com quem, portanto, se identificam na causa da luta. Então é importante que quem entende que está com um direito a ser ameaçado denuncie, mas também traga imediatamente evidências, porque se assim não o fizer, também incorre efetivamente
em responsabilidade. O advogado vai mais longe e diz que a nomeação do novo Procurador-Geral da República deve dinamizar os processos da instituição. A propósito do novo Procurador-Geral, entendo perfeitamente que ele é nomeado no âmbito da cessação do mandato da Procuradora Beatriz Buchel. As expectativas que podemos ter em relação a ele é que venha dinamizar a Procuradoria e as suas atribuições num contexto próprio em que ele herda um conflito. Ele, por acaso, entra numa altura muito complicada em que o país está em alvoroço e há uma série de crimes que se cometem neste momento e, portanto, é matéria sob sua alçada. Ele deverá saber, junto com a sua equipe da Procuradoria-Geral da República, administrar este processo da forma mais sábia possível, recorrendo cada vez menos à força e muito mais à lei. Significa que, quer os manifestantes, quer o Estado, deverão, na sua atuação, conformar-se com a lei. E o analista Alves Mulungu diz que a violência e atrocidades que marcaram as manifestações na presente fase 4x4 dão espaço para uma avaliação negativa das mesmas. Bem, gostava de falar nesse momento e fazer aqui uma espécie de avaliação positiva. Mas não há espaço para fazer uma avaliação positiva tendo em conta tudo que nós vimos, tendo em conta todas as atrocidades que nós assistimos. A província de Gaza, que era tida como bastionário da própria Frelimo, onde tínhamos lá, etnicamente, a maioria são machanganas, eles de facto não aderiam desde a primeira fase a estas manifestações. Mas nesta fase, ela nomeada de 4x4 ou 4x4, a província de Gaza acabou assumindo essas manifestações. E assumindo essas manifestações, por ser as suas primeiras intervenções, foram de facto extremamente violentas. Foram tão violentas que colocaram em causa a vida de algumas figuras públicas, como o caso do presidente do município de Chibuto, da governadora, e também de alguns diretores provinciais que se encontram naquele ponto do país. Mas numa outra vertente verificou-se lá também a perda de vidas humanas. A província de Gaza, ela, neste momento, ela serve de exemplo a nível de todo o território nacional no quesito da questão de olharmos para a violência, não somente a violência do Estado, que é praticada pela polícia, mas também a violência essa perpetrada pelos manifestantes. Então, gostávamos imenso que tivéssemos somente manifestações pacíficas e, de facto, termos aqui o acolhimento daquilo que é o crescimento da legitimidade do candidato suportado pelo Podemos, o Venâncio Mondlane. Mas o que estamos a verificar é aqui uma escalada de violência e isto começa, de facto, a nos conduzir ou a nos induzir para uma situação de violência descontrolada. E esta violência vai propagando-se, tendo em conta aquilo que são as redes sociais, que têm a força de mandar os vídeos para várias vertentes ou vários quadrantes sociais, ela vai se espalhando a nível nacional e vai surgindo aqui uma espécie de competitividade por vários quadrantes sociais, no sentido de demonstrar quem tem mais capacidade em termos de fazer, praticar ou fazer violência. Se for aqui a pegar mais um exemplo, temos a situação de Kenimar. A Kenimar foi invadida por indivíduos locais e eles exigiram que a Kenimar fornecesse viaturas para que estes pudessem se fazer as manifestações. Agora, o condenável na situação de Kenimar é usar a violência ou a ameaça contra estrangeiros. Os estrangeiros não têm nada a ver com a nossa situação política a nível nacional. Isto é entre nós moçambicanos, devia ser resolvido entre nós, colocando-os à parte. Eu queria exortar e aproveitar este momento, exortar os manifestantes para garantirem segurança plena
a todos aqueles que são estrangeiros que estão a exercer atividades comerciais, a trabalhar aqui em Moçambique. Esses merecem que nós os acarinhemos e os coloquemos numa situação de segurança. Olhando para Maputo, por exemplo, hoje que é o 4º dia dessa manifestação, devido à suposta informação de atentado que o candidato Venâncio Mondlane supostamente terá sofrido, começamos a assistir hoje, sábado, que se esperava que fosse um pouco calmo, uma escalada das manifestações. Começamos a ver muito cedo barricadas, até em zonas que não colocavam barricadas, porque supostamente eles estão a tentar corresponder ao mesmo nível à questão do atentado que sofreu o Venâncio Mondlane. Mas de uma outra vertente, nós vimos que Ressano Garcia voltou a sofrer um outro bloqueio devido a essa mesma informação. Então, nós estamos aqui a fazer um levantamento de dados positivos por parte das manifestações. Tudo é negativo, no sentido de que coloca em causa a integridade física dos próprios manifestantes, mas também da própria polícia. É verdade que a polícia também já começou a tomar um posicionamento diferenciado em relação ao posicionamento inicial, que é no sentido de começar a fazer um acompanhamento pacífico a estas manifestações. Mas este comportamento da polícia de facto deriva de um erro por parte do comandante-geral da polícia. É que o próprio comandante-geral da polícia, ele devia ter orientado a polícia, principalmente a polícia de proteção, no sentido de que eles não podiam intervir nas manifestações, somente a unidade de intervenção rápida, que é a UIR, é que devia intervir nessas situações. Por quê? Porque a política nacional, em termos de afetação dos polícias, cada polícia é colocado próximo da sua residência. Então, é com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Se jogassem xadrez, saberiam que o mais sábio é cuidar da rainha para não perdê-la. Mas como jogam dama, o mais importante para vocês é só bater. E isto não é sobre dama. Muito boa noite e ficamos por aqui. Até a próxima.